Aí pessoal, bom dia, por aqui sai o Silvio, psicólogo do esporte. Então, uma rápida complementação daquilo que eu tinha falado para vocês sobre a teoria piagetiana, né? Na linha mais interacionista, eu tinha falado também de Vygotsky, as contribuições do conhecimento técnico-científico, da psicologia cognitiva aplicada, da psicologia que leva em conta os fatores ambientais como preponderantes. E eu vou fazer esse rápido vídeo aqui explicando para vocês como um exemplo que a força do treino mental, a força como se diz assim, da modulação do comportamento e você perseverar no alcance de um objetivo, você avança. Você pode, talvez não de tudo pronto, completar aquela missão mais assim, vou até um pleonasmo que eu vou dizer aqui, mais completa, né? Mais total que você quer, mas você sempre avança. Como a gente tem sempre dito em um bordão, né, que já se usa há muito tempo, principalmente nas corridas de rua, é que é o seguinte: um passo à frente, mais outro, e já não se está no mesmo lugar. Isso é muito importante, importantíssimo. Então aqui, eu participei ontem lá em João Pessoa, na praia de Cabo Branco, do 16º A4 e corrida do Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. Fui lá para participar, o colega tinha me convidado, eu disse: rapaz, eu vou, achei importante, para interação, para aprendizado, a gente vai para aprender. E é interessante que eu coloquei em prática muita coisa que eu venho trabalhando, porque eu sou um psicólogo do esporte, trabalho fazendo treinamento mental para as pessoas destravarem e avançarem e se equilibrarem mais na prática do exercício e do esporte como um todo. Mas eu também sou um desportista, eu gosto de participar há muito tempo, essa é a minha base. Então, só fazendo aqui um rápido comentário aqui do que a gente fez, né? Então, a gente, nesse A4 de ontem, que foi a modalidade stand que eu fiz, você tinha que nadar 2.500, você tinha que correr inicialmente 2.500, o start do início da competição era você correr 2.500, depois nadar 1.000 metros e fechar a prova do A4 stand correndo mais 2.500 metros, certo? Aqui deu exatamente 2.500 a entrada, o início. Nadei 966, porque isso aí não é exato na água, né? Porque às vezes a gente vai nadar e passa até mais, mas interessante aqui, parece uma coisa planejada. Se fosse planejado não tinha dado tão certo, né? Então, um pedacinho que faltou aqui da água, digamos que eu completei aqui na corrida. Mas vamos lá, para o que interessa. Aí eu faço essa pergunta aqui para mim mesmo e para vocês: mas o que tem isso a ver com psicologia do esporte? Claro que tem tudo a ver. A gente tem uma categoria teórica muito importante, eu já comentei de outras vezes, que a gente chama os esquemas de ações. Todos nós temos os nossos esquemas de ações, segundo Piaget. Por quê? Porque a gente vai aprendendo e desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo e aprendendo. E a aprendizagem genético-cognitiva, ela vai dizer que para cada fase do desenvolvimento da pessoa, existem determinados esquemas de aprendizagens. E esses esquemas de aprendizagens, eles são fundamentados em memórias, eles são fundamentados em ações, em esquema de ações. Lá na tenaidade, a pessoa bem pequena, bem criança bem pequena, o lidar com o ambiente é uma coisa mais relacionada à parte motora. Então a criança pega nas coisas. Se você deixar uma criança numa cozinha, até uma temeridade, ela pode se queimar, pode quebrar um copo, pode pegar um objeto cortante. Por quê? Porque ela apreende o mundo pela parte motora, pelo toque, a sinestésica, né? É o tato ali em alta ação. Depois ela vai, ao desenvolver dos seus esquemas de aprendizagem, das suas aprendizagens,
ela vai dando outro tipo de respostas, a respostas mais por pensamento, a respostas mais por reflexão, à medida que vai crescendo até se desenvolver, adolescente, adulto, que já começa a usar, né, da parte mais inteligente, né, do ser humano, que é a construção de metáfora, que é o uso da metacognição no nível mais elevado. Pensar sobre os pensamentos, pensar sobre as estratégias que você usa para aprender e se apoderar do mundo, para conhecer, para aprender. Então nós temos aqui os esquemas de ações. Então eu tinha meus esquemas de ações aqui com relação a essa disputa que eu fui fazer. Meus esquemas de ações estavam no nível assim. Eu disse, rapaz, eu chegar lá, um mar que eu não nadei ainda lá, nadar 1 quilômetro. Aí fui um dia antes, um reconhecimentozinho assim pequeno, fui com o meu rapaz mais velho, com o meu filho mais velho e tal. Dei uma entradinha assim, mas só dei uns 70 metros, depois voltei. Água boa, rapaz, água morna, água numa temperatura boa, melhor do que daqui em Natal. Aqui estava mais mexido o mar, lá em Ponta Negra principalmente, lá o mar calmo. Eu disse, eu acho que dá certo para a gente fazer essa prova. Aí vocês vão verificando aí, eu estou trabalhando meus esquemas de ações. O que é esquema de ações? É o meu padrão de resposta perante determinado desafio. Aqui no caso é na parte esportiva, mas na parte pessoal, na parte do trabalho, na parte de outras atividades que eu faço, eu já vou ter outros esquemas de ações, outros blocos, outros esquemas de ações com outras características. Então, o meu esquema de ação para esse A4 aqui, correr 2.500, depois nadar 1.000 e completar com mais 2.500 metros, era um esquema de ação que eu disse, opa, eu não nadei lá ainda, então eu vou lá conhecer. Então, esse esquema de ação. E esse esquema de ação, ele vai exatamente ser mexido, ser tocado, ser impulsionado, ser provocado pelos conflitos cognitivos. Quais são os conflitos cognitivos? São exatamente as incertezas do ambiente. No caso aqui, eu não conhecia o mar, né? Mas eu fui lá verificar a temperatura da água, fui verificar se ele estava muito mexido. Dei um trotezinho lá na orla lá de Itambaú, que era na pista, tranquilo. Aí eu estou mais tranquilo porque eu corro há muitos anos, né? Eu treino na areia, treino em terreno acidentado. Eu corri na pista de asfalto, aí já foi bom para mim, né? Já fiquei com o meu psicológico melhor, né? O meu esquema de ações não balançou tanto com relação à corrida. Mas vamos lá, para a gente ir adiantando. Aí no dia da competição, que foi ontem, cheguei lá cedo, a corrida a gente tem que estar no local mais ou menos de 4h20, 4h30, fazer todo o preparativo, organizar o material na área de transição. E o que é que eu vou fazendo? Com aqueles conteúdos que chegam, com aqueles impulsos que chegam, eu vou fazendo a assimilação. Então eu fui lá verificar o mar lá da praia de Cabo Branco, aí eu assimilei, né? Aquela característica da água que não era muito mexida, água morna, temperatura boa. Rapaz, aqui eu já assimilei porque eu estou no esquema de ações que eu nado num local mais agitado, então eu já assimilei e adaptei com o meu esquema cognitivo de conhecimento e de comportamento, emocional também, né? Eu sempre chamo que a emoção está aqui. A gente tem no esquema cognitivo, a gente tem um esquema também emocional, das experiências, né? Das memórias que estão naquilo ali. Então eu já fui assimilando aqui, acomodei legal, que para mim a água estava boa. Aí aqui, se eu nado no local, se eu treino no local mais mexido, né? Ali na engorda de Ponta Negra, que graças a Deus terminou, né? Mudando de local, a gente quase treinava quase na via costeira, praticamente, que a arrebentação é muito grande. Aí chego lá na praia de Cabo Branco, ó, vi um ambiente mais ameno, aí assimilei legal aqui, ó, e acomodei, a segunda parte acomodei com o meu esquema de ações que eu já tenho aqui, ó, que eu já tinha. Acomodei legal aqui, assimilei, peguei a informação me dada, visualizada e a informação sentida, que eu fui nadar lá no local. Eu acomodei e faço aqui um processo de equilibração. Equilibrei, fui dormir cedo antes de ontem, por volta de 9 horas. Interessante, acordei às 2 horas da manhã para olhar o relógio, para não passar batido. Eu tenho que me acordar às 4h10 por aí, 4 horas, 4h10. Aí eu tive uma paz assim, quando eu comecei, eu voltei a dormir de novo. Eu não sonhei, eu nadando naquela água bem morna, bem tranquila.
fazendo uma natação boa. É tanto que eu diminuí até meu pace que ia quase 2,50, 3, já fiz até mais de 3. Fiz um pace de 2,33, ó. E olhe que peguei um tumulto. Quando a gente nadou os primeiros 300 metros para contornar a boia 1, de repente caiu uma chuva, um vento, ficou mexido, o pessoal chega a dispersou um pouco contornando essa boia. E olha que a gente já vinha cansado já tinha corrido 2,5 km. Mas deu para passar. E o que? Mexe também aqui, ó, com os esquemas de ações. Aí eu pego essa informação do tumulto da água e eu acomodo, faço assimilação e equilíbrio e sigo. Então, deu tudo tranquilo aqui. Então é só um exemplo que a gente que essas coisas passam. E a coisa que fica na mente, no seu inconsciente, positivo ou negativo, você sonha com ela. Veja bem, antes de ontem eu fui dormir cedo, para acordar às 4 horas, para ir para esse desafio. Então eu sonhei positivamente até com o que eu ia fazer. Por quê? Porque minha experiência do nado, de fazer a natação, aqui em Natal era num local com um pouco mais de turbulência. Quando chegou lá em João Pessoa, na Praia do Cabo Branco, o local estava mais tranquilo. Então eu assimilei aquela informação de mais tranquilo. Fui no local, verificar, claro, em loco, senti o sinestésico da água, o movimento que eu tinha que fazer, o movimento que eu tinha que fazer na corrida, e acomodei tudo aqui, equilibrei e saí mais forte. Então isso é que é o trabalho mental. Eu faço a antecipação do que eu vou fazer mentalmente. Eu podia fazer uma mentalização, uma imaginação, uma concentração, que eu trabalho também com hipnose, estados de autossugestão. Mas além de eu ter feito isso e dormir tranquilo, mentalizei que ia dar certo, eu ainda sonhei. E você sonha com o quê? Com o que evolui do seu inconsciente. Porque tem gente que diz que você só vai sonhar se você tiver pesadelo. Não. O sonho é uma espécie de reelaboração das suas aprendizagens. Quando eu sonhei de 2 horas da manhã, nadando bem, correndo bem, o meu inconsciente estava consolidando aquela aprendizagem que eu fui em loco e que eu tinha mentalizado visualmente o que eu ia fazer. Brasil, vamos para frente. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês. Uma boa semana e um bom dia. Valeu.